Afinal de contas, como você encara os desafios na sua vida? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, seja bem-vindo, você que está chegando a primeira vez neste canal. Não se esqueça de se inscrever, de participar, justamente de seguir o perfil para que a gente possa cada dia mais trilhar nos caminhos que o Senhor tem preparado para nós. Hoje quero pegar com vocês a palavra que está em Números, capítulo 13, versículo 1 a 2, depois versículo 25, até o capítulo 14, versículo 1, depois versículo 26 ao 30, depois versículo 34 ao 35. Diz assim: Naqueles dias o Senhor falou a Moisés no deserto de Farã, dizendo: Enviai alguns homens para explorar a terra de Canaã, que vou dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo, e que todos sejam chefes. Ao fim de 40 dias, eles voltaram do reconhecimento do país e apresentaram-se a Moisés, a Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Farã. E falando a eles e a toda a comunidade, mostraram os frutos da terra e fizeram uma narração dizendo: Entramos no país a qual nos enviastes, e de fato é uma terra onde corre leite e mel. Como se pode reconhecer por estes frutos? Olha, então até aqui está tudo maravilhoso. Sim, o que o Senhor falou conosco é verdade. É uma terra aonde corre leite e mel. Porém, contudo, todavia, né? Os habitantes são fortíssimos e as cidades grandes e fortificadas. Vimos lá descendentes de Enaque, e os Amalecitas vivem no deserto do Negueve, os hititas, jebuseus e amorreus nas montanhas, mas os cananeus nas costas marítimas e ao longo do Jordão. Ou seja, a terra está toda habitada por povos, por fortificações, por um monte de dificuldades. É muito interessante isso, ou seja, nós às vezes até conseguimos ver aquilo que é a nossa terra prometida, mas nós vamos passando por muitas, vamos dizer assim, colocamos muito empecilhos. Vemos que é um obstáculo muito grande. Já tem que abrir um empreendimento. Aí, ok, vai dar isso, olha que maravilha isso. Mas tem isso daqui, isso daqui. Começamos a colocar um monte de pontos negativos e a coisa começa a ficar muito complicada. Às vezes estamos encantados com uma pessoa, queremos aproximar, criar uma amizade, depois criar um namoro, mas a gente começa a criar um monte de obstáculo. Colocamos um monte de dificuldade, como se aquilo que Deus está justamente nos direcionando não fosse possível conquistar, como se aquilo que Deus coloca para nós não fosse possível, e isso é uma falta de confiança em Deus. Bom, vamos continuar aqui para vocês entenderem melhor. Entretanto, ou seja, contrariando isso, Caleb, para acalmar o povo revoltado que se levantava contra Moisés, disse: Subamos e conquistemos a terra, pois somos capazes de fazê-lo. Entende o que Caleb? Fazemos o seguinte: essa terra tem pessoas, vamos subir e vamos conquistar, porque a terra foi dada para nós, né? Vai fazer isso. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos enfrentar esse povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel começaram a difamar a terra que haviam explorado, dizendo: A terra que fomos explorar é uma terra que devora os habitantes. E o povo que aí vimos é de estrutura extraordinária. Lá vimos gigantes, filhos de Enaque, da raça dos gigantes. Comparados com ele, parecíamos gafanhotos. Então toda a comunidade começou a gritar e passou aquela noite chorando. O Senhor falou a Moisés e Arão e disse: Até quando vai murmurar contra mim essa comunidade perversa? Eu ouvi as queixas dos filhos de Israel. Disse-lhe, pois, por minha vida, diz o Senhor, juro que vos fareis assim como vos ouvi dizer.
neste deserto ficarão estendidos vossos cadáveres, todos vós que fostes recenseados da idade de 20 anos para cima, e que murmurastes contra mim, não entrareis na terra na qual jurei, com mão levantada fazer-nos habitar, exceto Caleb, que é o que estava falando que era justamente era possível enfrentar, que nós deveríamos conquistar. Então Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Josué, que vocês lembram, justamente foi aquele que ficava sempre em adoração ao Senhor e que mais à frente vai substituir Moisés. Ou seja, todos os outros, todos vocês que não acreditaram, que não tiveram confiança no Senhor, que pararam nos obstáculos, vocês não vão entrar na terra prometida. Ou seja, se nós fazemos assim na nossa vida, temos uma promessa de Deus. Começamos a olhar somente os obstáculos e começamos a fazer com que os obstáculos se tornem como gigantes para nós, nós vamos morrer. Nós vamos perecer pelo caminho. Mas se você confia no Senhor, então Deus lhe dará a vitória. É muito forte essas expressões, porque justamente o Senhor está purificando entre aqueles que confiam e aqueles que não confiam no Senhor. Porque é precioso ao Senhor aqueles corações que confiam nele. Carregareis vossa culpa durante 40 anos, que corresponde aos 40 dias em que explorastes a terra, isto é, 1 ano para cada dia. Experimentareis a minha vingança. Eu, o Senhor, assim como disse, assim o farei com toda essa comunidade perversa que se insurgiu contra mim. Nesta solidão será consumida e morrerá. Então o Senhor decreta aqui que uma geração inteira vai morrer. E às vezes uma geração inteira anda como morta, porque justamente perderam a confiança no Senhor. Uma geração que não dará mais frutos. Uma geração que justamente não encontrará o caminho, porque vai perecendo diante daquilo que são os obstáculos. Existem muitos obstáculos na sua vida e na minha, mas nós precisamos entender que maior que os nossos obstáculos é o nosso Deus. Quantas vezes nós ouvimos essa frase, né, essa expressão, mas falta muitas vezes colocá-la em prática. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.